Olá, sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 8º ano. Aula 1, Capítulo 1, Conjuntos Numéricos. Ensino Fundamental 8º ano. Aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube. Tópico 1, Números racionais. Já estudamos os seguintes conjuntos numéricos. N, conjunto dos números naturais, formado por n igual a 0, 1, 2, 3, infinitamente. Estudamos isso no 6º ano. Z, conjunto dos números inteiros, z igual a infinitamente, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, crescendo infinitamente. Então, isso nós estudamos no 7º ano. E o conjunto Q, conjunto dos números racionais, que nós vamos estudar agora no 8º ano. Q é igual a sobre B, tal que A pertence a Z e B pertence ao Z asterístico, quer dizer, Z sem o zero. Então, o A pertence aos inteiros, pode ser qualquer número dos inteiros. O B também pertence aos inteiros, pode ser qualquer número menos o zero. Por quê? Porque aqui tanto divisor como determinante jamais pode ser zero numa fração ou numa divisão. Então, números racionais são aqueles que podem ser representados como quociente de dois números inteiros, com divisor diferente de zeros. Exemplos. Então, eu tenho aqui 6, 6 meios, 6 dividido por 2. Quando eu divido, dá 3, tá? Então, olha lá, quando eu dividi deu 3, isso pertence ao conjunto dos naturais. E também, poderia ser dos inteiros aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei do naturais ali porque vai ter outros. Mas esse resultado também poderia ser um número inteiro. A letra B, então, 12 quintos, 12 dividido por 5, deu 2,4. Tá? A letra B, esse valor aqui, tanto esse como esse, ele pertence ao conjunto dos números racionais apenas. Tá? Então, ele não pertence ao conjunto Z nem ao conjunto N. Vamos para o próximo aqui. C. 4 terços. 4 dividido por 3 deu 1,3333 infinitamente. Olha lá, esse número também pertence ao conjunto dos números racionais. Tá? Por quê? Apesar dele ser infinito, ele tem um período aqui, que é o 3. Então, é uma dízima periódica de período 3, que eu sei que ele é infinito, mas os próximos números vai ser sendo preenchido sempre com 3, 3, 3, 3. Então, quando acontece isso, esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. E ele pode ser transformado em fração, assim como o 2,4 e assim como o 3. Tá? Letra D. Eu tenho aqui o menos 3, que transformado em fração é menos 6 sobre 2. 6 dividido por 2, que dá menos 3. Tá? Então, olha lá. Isso, então, são números do conjunto, pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas quando eu junto tudo, todos eles pertencem a esse novo conjunto aqui dos racionais. Tá? Tópico 2. Números irracionais. Vamos agora apresentar um novo conjunto, o dos números irracionais. Números irracionais não podem ser representados como quociente de dois números inteiros, e sua representação decimal é infinita e não periódica. Tá? Diferente do racional, que tem que formar uma fração e também, quando divido, essa fração pode dar um período e ser periódica. Nesse caso aqui, os quocientes não tem quociente, porque não pode dividir, e também nunca vai ser vai ter período, então vai ser uma fração não periódica. Ok? Então, o conjunto dos números irracionais é representado pela letra I. Exemplo de números irracionais. Raiz de 2 igual a 1,41, 42, 13, 56, 23, infinitamente. E se vocês perceberem, não dá para saber qual é o período aqui. Tá? Raiz de 5, 2,23, 60, 67, 97, 74, 9, infinitamente. Também não dá para a gente saber qual que é o próximo número aqui, então não há período.
E essa letrinha é o π, né? O π, que é usado muito em circunferência. O π é igual a 3,14, 15, 92, 65 infinitamente. Tá? Então, ele é infinito, mas não sabemos o período. O conjunto formado, então, pela união de todos esses conjuntos que nós vimos, ó, o n no sexto ano, o z no sétimo, o q e o i agora no oitavo, é chamado de conjunto dos números reais, representado pela letra R. Então, significa que todo esse conjunto junto, gente, forma o conjunto dos números reais, que é os números que a gente usa, né, até hoje. Ó, o conjunto dos números reais, então, é comumente representado por meio do diagrama de Venn de Euler. Tá? Venn-Euler, como mostra a figura aqui agora. Ó. Né? Então, ó, o que a gente fez aqui? Pegamos aqui, ó, já estudamos aqui, então, ó, se a gente pegar os conjuntos aqui, N, Z, Q, né, e o conjunto I lá, então nós vamos formar aí, né, essa figura aqui, ó, que vai ser o conjunto dos números reais. Então, começando aqui, ó, primeiro foi criado o conjunto dos naturais, depois precisou se aumentar, foi criado o conjunto dos inteiros, então os naturais está contido dentro dos inteiros, e aí é o que nós estamos estudando agora, né? Os racionais, que está contido, ó, que contém Z e contém N dentro dele, e aí aqui tem um conjunto que não pertence, né, ao conjunto Q aqui, é um conjunto individual que nós vimos, e quando a gente engloba todos eles, então forma o conjunto dos números reais. Vamos a alguns exemplos. Ó. Associe os símbolos da coluna da esquerda com seu respectivo conjunto na coluna da direita. Então, o Q, que é o A, tá? Ele representa quem? Os números racionais relativos. Tá? Então, vamos lá. Ó, números naturais. Então, letra C é o N. Tá? Letra A, números racionais relativos, é o Q. B, números inteiros relativos, é o Z. E o D aqui é os números reais, representado pela letra R. Outro exemplo, escreva Q para os racionais e I para os irracionais. Ó. A, 2,5 é um número decimal exato, então ele é racional. 0,666 infinitamente, ele é infinito, mas ele é uma dízima periódica de período 6, então é racional. 2,236817, ele é infinito, mas eu não consigo saber qual é o período. Então, ele não é uma dízima periódica, então ele é irracional. 7 é um número exato, né? Ele é inteiro, ele é natural, então ele também é racional. Letra E, menos 3, ó, ele é inteiro, ele também é racional. F, raiz de 2. Raiz de 2, gente, é irracional, nós vimos lá, por quê? Raiz de 2 ó, tem valor 1,41, 42, 13, 56, 2 infinitamente, mas não é periódico. Tá? Raiz de 16 ó, é racional, por quê? Diferente da raiz de 2, a raiz de 16 é um número exato. Ó, se eu resolver, dá 4. 4 é um número inteiro, né? Um número natural, então ele é racional também. A letra H, né? 5,343434 infinitamente ó, é racional. Por quê? Porque aqui é infinito, mas ó, tem um período, né? Então ela é periódica. Ó, o período aqui é 34, 34, 34. Tá? E assim por diante. Bom, escreva convenientemente no diagrama os números. Então, eu vou pegar todos esses números que estão aqui e vou colocar dentro do diagrama de Venn aqui. Tá? Então, eu vou pegar primeiro os naturais. Ó. Então, quer dizer, ó, todos esses números pertencem ao conjunto dos racionais, mas eu vou colocar eles dentro, quem é do natural dentro do natural, quem é inteiro dentro de inteiro apenas. Tá? Então, aqui primeiro vem ó, o 0, o 3, o 7, o 8 e o 9. Então, esse é o conjunto dos números naturais, que também é inteiro, que também é racional. E aí aqui eu tenho o menos 7, o menos 2, o menos 1 e o menos 9. Ó. Ele está apenas no
inteiro. Por quê? Porque ele não é natural, mas é racional, tá? E aí vem depois as frações ali, né? Ó, 1/4, 3/5 e menos 1/2, tá? Então, ó, esses daqui não são nem inteiros e nem nacionais, eles são apenas racionais, tá? Então, de fora para dentro, esse daqui pode ser, né, natural, inteiro ou racional. Esse daqui só pode ser inteiro ou racional e esse aqui só racional. Tá bom? Então é isso, gente, né? Terminou a aula, inscrevam-se aí no meu canal, tá? Assistam a outros vídeos como esse, tá ok? Né? Acessem aí o canal, dá um like, comentem, né? E até a próxima aula aí. Se quiserem colocar, né, algum exercício para que eu possa estar resolvendo, tá? Fiquem à vontade.